Olá a todos, eu me chamo Felipe, sou aluno do curso superior de Tecnologia e Alimentos do IFSU Campus da Eu vou falar um pouco sobre biscoito salgado sem glúten com adição de farelo de arroz. A doença celíaca é uma doença do trato intestinal causada pela intolerância à ingestão de produtos que contenham a proteína glúten, que está presente nos cereais como trigo, cevada, centeio e malte. Os alimentos com glúten devem ser substituídos por outros, como por exemplo temos milho, arroz, soja, batata e mandioca. A dieta deve atender às necessidades nutricionais do indivíduo. Não podendo consumir trigo, utiliza-se a farinha de arroz, por ser um produto versátil, não alergênico, ter sabor suave e baixos níveis de sódio. Para enriquecer os produtos de panificação, uma alternativa é a inserção de fibras como farelo de arroz. A farinha de arroz, ela é gerada a partir do resíduo denominado arroz quebrado. Quando ocorre esse processo, há uma grande perda de rendimento na produção do grão polido ao transformar-se em farinha. Pode substituir parcial totalmente a farinha de trigo ao preparar produtos de panificação. Farelo de arroz encontra-se nas camadas externas do grão de arroz, originado durante o polimento do grão, contendo maior quantidade de proteína, lipídios, fibras, vitaminas e minerais. Na panificação, os biscoitos são de grande interesse comercial, por ter características de produção, consumo, vida de prateleira e aceitação. O biscoito é obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras substâncias alimentícias. O objetivo é elaborar biscoito salgado sem glúten de farinha de arroz com adição de diferentes percentuais de farelo de arroz. O objetivo específico ou meta seriam caracterizar através de análises físico-químicas a farinha e o farelo de arroz. Elaborar biscoitos salgados sem glúten de farinha de arroz com adição de diferentes percentuais de farelo de arroz, 5, 10 e 15%. Análise físico-químicas, micrológicas e sensoriais dos biscoitos salgados sem glúten. Aqui temos uma formação dos biscoitos salgados sem glúten numa tabela, com ingredientes tem uma farinha de arroz, farelo de arroz, amido de milho, gordura vegetal, gema de ovo, água, fermento químico, sal refinado, tempero desidratado. As análises físico-químicas seriam a umidade, cinzas, lipídios, proteínas, fibras e carboidratos, por diferença na farinha e farelo de arroz, e também nos biscoitos, seguindo métodos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz. As análises microbiológicas seriam as técnicas utilizadas na coleta, preparo das amostras e contagem padrão em placas de fungo e leveduras da farinha e farelo de arroz, e também dos biscoitos, obedecendo a metodologia descrita por Silva. As análises sensoriais seriam teste de aceitação, preferência e intenção de compra. Os resultados esperados são que os biscoitos sem glúten com adição de farelo de arroz sejam bem aceitos pelos consumidores, tendo em vista que a farinha de arroz apresenta sabor suave. Outra questão também é o fato de que a maioria dos biscoitos sem glúten que existem no mercado e em padarias são doces. Considerações finais: os biscoitos salgados sem glúten com adição de farelo de arroz serão uma alternativa rica em fibras para essa parcela da população que não tolera glúten. Aqui temos as referências bibliográficas. Aqui segue as referências bibliográficas. Obrigado pela atenção de todos.